Vamos começar a nossa aula de hoje. Falamos a respeito do trovadorismo, que foi o nosso primeiro período aí da literatura. Tá? No Brasil não tivemos trovadorismo. Por quê? Porque estávamos ainda em meio à Idade Média. Ok? Temos aqui, pessoal, dentro do trovadorismo, a gente viu o quê? Quem predominava? A religião. A Igreja Católica, ela tinha o poder, né, sobre tudo, sobre o pensamento das pessoas, agiam aí com relação a tudo. Então, teocentrismo, a gente tem aqui Deus no centro de tudo. A religião aqui, os dogmas da igreja, tá, predominava. Tínhamos aqui a Idade Média. Dentro do nosso assunto de hoje, né, que é o humanismo, o que vocês entendem por essa palavra? Já diz tudo. Tá? A valorização de quem? Do ser humano. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, deixa de lado o teocentrismo e vamos nos encaixar agora dentro do antropocentrismo. Aqui, olha, a gente tem um prefixo que significa o quê? Homem. Homem no centro. Então, agora estamos diante, tá, das vontades humanas, dos sentimentos, das emoções. Tudo isso é valorizado aqui, do conhecimento humano, do racional do ser humano. O ser humano pensa, o ser humano pode sim, tá, evoluir. Então, esse é o ideal do humanismo. Valorizar o ser humano de forma geral, tá? Emoção, sentimento, inteligência, razão, tudo isso, isso é claro, a igreja é deixado de lado para a gente valorizar o ser humano. Então, essa é a palavra humanismo, já diz tudo. Estamos no século XV e XVI, então a gente, olha, está em transição, vai deixando aí os ideais lá da Idade Média e vamos começar com a Idade Moderna, ok? Lembrando, quando eu falo assim, parece que foi de um dia para o outro, não parece? Não foi, gente. A gente tem a Idade Média que durou anos. Que anos, tá? É porque quando a gente fala, parece que algo foi assim muito rápido, mas não foi. O movimento aí, trovadorismo, ele durou muitos e muitos anos, tá? Vamos lá. Aí vamos para a apostila de vocês. Peguem aí a apostila. O humanismo é um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Por quê? Porque depois do humanismo, a gente começa com a Idade Clássica, a gente começa com o classicismo. Tá? Que marcou a Idade Média, o fim da Idade Média, e vamos começar com a Idade Moderna. Ok? Então é um movimento que aconteceu lá na Europa, começou na Europa, no século XV e XVI, deixando de lado aí a Idade Média. Vamos lá, contexto histórico, isso aqui é fundamental, tá? Para a gente poder entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, o que a gente tinha naquele momento? Anteriormente, não posso deixar de falar que a gente tem esse movimento em vários campos, tá? Temos ciências, arte, teatro, literatura, tem escultura, artes plásticas, filosofia, tudo isso, tá? O humanismo se fez presente. Vamos lá. Começou na Europa e foi se espalhando para os outros países. Temos prosa e poesia, igual lá no trovadorismo, tá? Prosa, para quem não sabe, textos em parágrafos. Poesia, tá? Textos em versos. Então, temos aí, ó, com foco na valorização do homem, o humanismo, surgiu no século XV na Itália, mais precisamente na cidade de Florença, durante o período do Renascimento cultural. Renascimento significa o quê, gente? Mudança, transformação. Por isso, ele também é chamado de humanismo renascentista, porque a gente tem várias transformações nesse momento com relação a tudo, com relação às ciências, com relação ao teatro, literatura, tudo foi mudando, tudo se renovando, tá? Nessa época, aí tem na apostila de vocês, ó,
Há a invenção da imprensa, que aí proporcionou muito conhecimento e deixou aí de lado as questões religiosas, tá? Então, os ideais religiosos foram aos poucos, tá? Deixados de lado. Tem as grandes navegações, estamos aqui ó, no século XV, temos aí as grandes navegações, né? Descobertas do Brasil, tudo isso. A expansão marítima europeia. Temos também a crise do sistema feudal. Por que a crise do sistema feudal? Nesse momento, quem lembra que a gente estava aqui no trovadorismo em meio ao sistema feudal? Quem mandava? A Igreja Católica. A gente tinha aí, né, os senhores feudais, que eram donos de grandes terras, eram eles que mandavam. Então, nessa época, há uma crise nesse sistema. Senhores feudais mandando, os camponeses trabalhando para eles. Há uma crise. Então, ó, por diversas atividades comerciais, estavam aí se despontando. Então, se as atividades comerciais se despontavam, lógico, haveria crise no sistema feudal. Então, o sistema feudal é deixado de lado. Então, começamos aí com as moedas, com os nossos dinheiros. O surgimento da burguesia como uma nova classe social que consolida com a expansão do comércio e o desenvolvimento das cidades medievais. Então agora a gente tem aí também os burgueses fazendo parte aí de uma classe social, tá? Todas essas mudanças foram necessárias para questionar os velhos valores no impasse desenvolvido entre fé e razão. Estamos agora nesse impasse. Deixar de lado as questões da religião, da fé, para o lado racional. Tá? Estamos aqui, ó, aqui a gente está diante da razão, da valorização, tá? Do pensar do ser humano. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, olha, valorização de debates e opiniões divergentes, que nessa época do trovadorismo não existia. A Igreja Católica, né, ela tinha aquele poder, impunha aquele poder e não havia como acontecer o debate, as divergências de opiniões diferentes, não havia. Aqui a gente já começa com opiniões, com debates, porque há a valorização da razão. Vamos continuar. Esse parágrafo próximo, já falei o que significa teocentrismo versus antropocentrismo, tem tudo explicadinho aí para vocês, tá? Teocentrismo, Deus como centro do mundo, e o antropocentrismo, homem como centro do mundo. Vamos lá, continuando. O humanismo, hoje eu vou fechar no contexto histórico, tá? Aí na próxima aula a gente começa com as características. Depois vamos falar da poesia, da prosa, tudo isso. O humanismo teve como influência fatores sociais e econômicos. Com a formação de uma nova classe social, que era a burguesia, os comerciantes começaram a competir com os nobres e ganharam importância na sociedade. Além disso, com a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, houve um período de muita fome e doenças. Então, estamos em meio à peste negra. Já estudaram esse período na história, a peste negra? Que matou 1/3 da população da Europa. Essa época foi marcada também por um período político chamado absolutismo. Já passaram também por essa matéria? Sim ou não? Se não, a gente tem que rever as coisas de história, gente. O quê? Absolutismo. Já passaram por esse período? Não. Então vamos lá, vamos entendê-lo. Quando o poder anteriormente descentralizado nas mãos dos senhores feudais passa para quem, gente? Passa para os reis. Antigamente a gente tinha o que aqui? Quem tinha o poder? Era o senhor feudal, dono de grandes terras. Agora o poder vai para os reis. Ok? Essa troca de poder. Vamos continuar. Outra influência importante foi a queda da hegemonia da igreja, conforme
conforme eu já ressaltei, tá? A qual passou a ser criticada, inclusive por seus seguidores. Fato que colaborou para essa visão antropocentrista, que é o homem pensando. O homem tem emoção, o homem tem sentimento, ele pensa, ele é racional, tá? Ele é conhecedor, ele tem conhecimento. Estamos na era científica, o desenvolvimento científico, tá? Várias descobertas científicas em todas as áreas, tanto na física, matemática, engenharia, medicina, muitas descobertas nesse momento. Então o homem não é um ser pensante, o homem não é inteligente, por isso essa valorização do ser humano, tá? Então, para fechar, vamos lá. Outro influente importante foi a queda da hegemonia da igreja, a qual passou a ser criticada, inclusive, por seus seguidores. Fato que colaborou para uma visão antropocêntrica em oposição ao teocentrismo. Ou seja, o pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, Deus estaria no centro das preocupações humanas, deu lugar a uma visão antropocêntrica. Homem, que é igual a homem. Homem estaria no centro das realizações do universo humano. Então, isso aqui vocês têm que entender, essa troca, tá? Os porquês estavam aí no momento de muitas descobertas, muitas mudanças, valorização do racional, do pensamento humano e do crescimento científico, várias descobertas. Temos aí, procura o melhor do ser humano sem servir o que, gente? Que tínhamos no trovadorismo? A religião, tá? Sempre vai procurar o melhor lado do ser humano. Temos, já falei, os vários âmbitos do trovadorismo e os progressos do momento. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar de cada tópico, cada característica do humanismo. E depois vamos começar com a prosa e a poesia do humanismo. Ok, pessoal?